Supremo decide que convênios firmados por cartórios de registro civil devem ser homologados e fiscalizados. Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados. MPF vai à Justiça para obrigar a Agência Nacional de Mineração a fiscalizar barragens inseguras em todo o país. Justiça Militar converte em preventiva a prisão temporária de 9 dos 10 militares presos por participação na morte de Evaldo Rosa, no Rio. Ministério Público Federal reforça a denúncia de 2017 contra o ex-presidente Michel Temer. Ministério Público do Paraná debate com a sociedade o projeto de lei anticrime. Exposição no MPF revela imagens de tortura e abusos contra índios no período da ditadura no Brasil. É impossível, visitando essa exposição, não ouvir o grito de dor das vozes silenciadas. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo decidiu hoje que convênios firmados por cartórios de registro civil devem ser homologados e fiscalizados. E quem acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes pra gente, a repórter Daiane Garcês. Vamos falar com ela. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, Érica, William e todos que acompanham o Jornal da Justiça, segunda edição, nesta quarta-feira. Pois é, só um detalhezinho. Antes de iniciar os julgamentos, a Corte reconduziu o ministro Alexandre de Moraes ao cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Este será o segundo biênio dele lá no TSE. Ele que ingressou na Corte Eleitoral em 2017. Depois dessa eleição, aí sim, a Corte iniciou os julgamentos. O primeiro assunto foi a ação direta de inconstitucionalidade do Partido Republicano Brasileiro, que questionou a lei que permite aos cartórios de registro civil no Brasil de firmarem convênios com o poder público e com entidades. Veja os detalhes na reportagem. Uma lei de 2017 permitiu aos cartórios de registro civil prestarem outros serviços remunerados por meio de convênios com órgãos públicos e entidades. Para o Partido Republicano Brasileiro, houve inconstitucionalidade nisso. Em momento algum se constata a presença dos requisitos da medida provisória, quais sejam da relevância e urgência ou a vontade originária do presidente da República, de ampliar as atribuições e competências dos legatários de ofícios do registro civil das pessoas naturais. Não há que se falar em apagar das luzes, tentando tornar feio, patinho feio, o processo legislativo levado a termo pelo Congresso Nacional de emenda a medidas provisórias. O relator entendeu que a legislação garantiu mais cidadania aos brasileiros, mas julgou a ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente. Primeiro, para entender que deve haver conexão entre o convênio e o serviço prestado. Segundo, para que seja anulada a parte da lei que dispensa a homologação dos convênios, o que para o magistrado é uma forma de fiscalização e tem que existir nestas situações. Julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados, para conceder a interpretação conforme a Constituição, ao parágrafo 3º do artigo 29, e declaro a nulidade parcial com redução de texto, a questão do independe de homologação, do parágrafo 4º, também do referido artigo 29, da Lei 6.015, agora na redação nova. Com exceção do ministro Marco Aurélio, os demais seguiram o relator. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, tem outras informações da sessão. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Karina, logo depois do intervalo, houve uma discussão no plenário sobre o Código de Trânsito Brasileiro, não é? E uma discussão que acabou sendo encerrada, julgamento concluído em uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava pelo menos 5 dispositivos e alguns dos seus parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro. Os ministros concluíram algumas decisões por votação unânime e outras por maioria, mas que as normas no Código Brasileiro de Trânsito que exigem o pagamento de multas, tributos e encargos referentes ao veículo, independentemente da responsabilidade por essas multas, é condição, sim, e constitucional para a aquisição do registro do veículo e também para o licenciamento anual. Essas normas eram questionadas e alegava-se que haveria uma violação, inclusive, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que possui uma súmula dizendo que não se poderia exigir de mercadorias o pagamento de tributos para que elas pudessem ser pagas. Essa forma coercitiva do recolhimento de tributos seria inconstitucional e, nesse sentido, apenas o ministro Celso de Mello acabou ficando vencido em relação a esses dispositivos. Então, é constitucional,
para se ter o registro do veículo e o licenciamento anual, tem que se pagar as multas e os encargos tributários. Em relação ao artigo 288, apenas o ministro Marco Aurélio acabou ficando vencido, entendendo que haveria uma inconstitucionalidade, porque esse dispositivo condicionava o pagamento de multa como requisito de admissibilidade do recurso para questionar exatamente aquela multa. E a maioria que se formou veio no sentido de que esse dispositivo já teria sido revogado, não estaria mais em vigor e, portanto, prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade em relação a esse dispositivo da admissibilidade do recurso. Ficou vencido apenas o ministro Marco Aurélio. E um outro dispositivo, o artigo 161, os ministros acabaram dando uma interpretação conforme, para entender, conforme alegado na inicial, que o CONTRAN não tem competência para estabelecer infrações e nem penalidades de trânsito, como no caput acabava dando a entender que as infrações de trânsito seriam aquelas regulamentadas tanto pelo Código Brasileiro de Trânsito, leis complementares, e aquelas estabelecidas pelo CONTRAN. Não, o CONTRAN não pode estabelecer, apenas a lei formal é quem pode estabelecer infrações e penalidades. E nesse sentido, no parágrafo único do 161, ficando vencido o ministro Marco Aurélio, não, nesse parágrafo único, o ministro Marco Aurélio acabou sendo acompanhado por todos e por votação unânime, eles acabaram excluindo uma expressão também que dava essa competência para a resolução do CONTRAN. Então, no frigir dos ovos, o que é que nós tivemos nessa decisão, dessa ação direta de inconstitucionalidade? CONTRAN não pode editar normas nem resoluções para estabelecer infrações e penalidades. O condicionamento do pagamento de multas, encargos e tributos para o registro do veículo e licenciamento é constitucional e não há mais o requisito de pagamento de multas como requisito de admissibilidade para a propositura de recursos para discutir essas multas na Jariz. Sessão amanhã à tarde. Sessão amanhã à tarde, a partir das 14 horas. Contamos com você aqui à noite, então. Combinado. O Ministério Público Federal, por meio da Força Tarefa Brumadinho, entrou na Justiça para que a Agência Nacional de Mineração e a União sejam obrigadas a realizar inspeções em todas as barragens de mineração consideradas inseguras ou com segurança inconclusiva. A ação pede que a fiscalização seja feita também nas barragens já certificadas como seguras, mas que estejam classificadas como dano potencial alto, como determina uma resolução deste ano. A resolução foi publicada logo após o desastre em Brumadinho e exige que o setor da mineração desative as barragens construídas por alteamento a montante, como a do Córrego do Feijão, que rompeu. Por esse motivo, o MPF pede que mesmo as barragens que tenham sido inspecionadas antes da resolução passem por nova inspeção, de acordo com os critérios mais recentes. O MPF também pediu que a Agência Nacional de Mineração e a União sejam obrigadas, no prazo de 180 dias, a apresentar um plano de reestruturação da atividade de fiscalização de barragens no Brasil. Esse plano, entre outras medidas, deve fazer um diagnóstico das barragens existentes no país, mostrar a periodicidade da fiscalização e listar os riscos que cada uma delas representa. A juíza Mariana Campos, da primeira auditoria da Justiça Militar, converteu a prisão temporária em preventiva de 9 dos 10 militares presos por participação na morte de Evaldo da Silva durante a ação do Exército no último domingo. Foram dados mais de 80 tiros no carro da família de Evaldo, em Guadalupe, na zona norte do Rio. Outras 2 pessoas ficaram feridas na ação. O sogro dele, Sérgio Gonçalves, e um homem que passava e tentou ajudar. Segundo investigadores, tudo indica que os militares confundiram o veículo com o de assaltantes. O único que terá liberdade provisória será o soldado Leonardo Delfino, que não teria atirado contra o carro. Para a juíza, a conversão em prisão preventiva se justifica porque houve descumprimento das regras militares, como define o Código Militar. O Ministério Público do Estado do Paraná promoveu na manhã desta quarta-feira um debate aberto ao público sobre o projeto de lei anticrime. Especialistas da área criminal do MP do Estado avaliaram aspectos do texto que alteram 13 leis e decretos que devem impactar na atuação do Ministério Público. O encontro também foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Quem tiver interesse pelo assunto pode acessar o debate pelas páginas MP Paraná no Facebook ou @MP Paraná no Instagram. E no próximo bloco, venda de anabolizantes é crime e tem punição prevista na legislação. Se for um produto simplesmente sem registro na Anvisa, ou adulterado,
para uma finalidade específica, você pode pegar uma pena de 10 até 15 anos de pena. O Ministério Público Federal de Brasília reforçou nesta quarta-feira a denúncia apresentada em 2017 pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Michel Temer. Na ocasião, ele foi acusado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de comandar uma organização criminosa e de tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. No fim do mandato de Temer, em janeiro, a denúncia da PGR foi encaminhada à Procuradoria da República no Distrito Federal. Na primeira instância, a acusação contra o ex-presidente foi distribuída à força-tarefa da Operação Greenfield, que apura os crimes praticados por suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada pelas operações Sepsis e Cui Bono. Sempre que uma denúncia oferecida pelo Ministério Público posteriormente muda de instância, é necessário que os procuradores da República confirmem os termos da acusação, o que foi feito hoje. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, manteve a aprovação no exame de ordem de um candidato que pediu anulação de questão com conteúdo que não estava previsto no edital da prova. A questão anulada tratava de tema relacionado ao direito eleitoral, assunto que não estava previsto no edital da primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Com a anulação do item pela seção judiciária do Distrito Federal, o candidato conseguiu totalizar 50% de acertos e ser aprovado na avaliação. O Conselho Federal da OAB recorreu da decisão ao TRF1, alegando que não pode haver interferência do Poder Judiciário nos critérios de avaliação da banca examinadora. Mas a 8ª turma da Corte manteve a condenação, pois considerou que a banca, ao elaborar a questão, não observou as regras do edital e que, por isso, nessa situação, é válida a interferência do Poder Judiciário. O Ministério Público Federal em Juiz de Fora concluiu o parecer sobre a sanidade mental de Adélio Bispo, autor, confesso, da facada no presidente Jair Bolsonaro, na época em que ele ainda era candidato. Não foram divulgados os detalhes do parecer, já que o processo corre em segredo de justiça e as informações são sigilosas. O parecer é do procurador Marcelo Medina e já foi enviado à Justiça Federal. As conclusões apontadas pela promotoria vão embasar a decisão judicial sobre a possível punição do agressor de Bolsonaro. A população está fazendo mais atividade física, mas ainda é grande a procura e os riscos causados pelo uso de anabolizantes. Quem comercializa esse produto comete crime e pode ser preso. Yoga, musculação, aeróbico. Essa é a rotina de Tiane na academia de segunda a sexta. Achou muito? Eduardo também segue à risca a maratona de exercícios. No fim, o que os dois conseguem com essa dedicação toda? Segundo eles, é mais qualidade de vida. No meu caso, é porque eu gosto muito, porque eu sinto a qualidade de vida muito melhor. E aí, óbvio que tem uma coisa de estética, mas no meu caso, ele não vem em primeiro lugar, né? Eu acho que isso é uma consequência da sua disciplina e da sua... Eu acho que traz a sensação de bem-estar e de felicidade, né? O que muda no meu dia a dia é a disposição que o exercício físico me dá, a sensação de bem-estar, de estar feliz, de estar contente. Eu venho para a musculação, eu saio melhor, mais disposto. Nos últimos anos, tem aumentado o número de brasileiros que procuram se exercitar. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que cerca de 37% da população das capitais do país fazem pelo menos 150 minutos de atividade física. Isso dá mais ou menos 22 minutos por dia. E olha só, esse é o tempo mínimo indicado pela Organização Mundial da Saúde. Nem sempre algumas pessoas conseguem esperar o tempo necessário para que a atividade física reflita no sonhado corpo perfeito. E aí, acabam recorrendo aos anabolizantes. Mas o uso desse tipo de produto é perigoso para a saúde. Os efeitos colaterais envolvem aumento de acne, queda do cabelo, tendência maior para a formação de placas nas coronárias, que impedem o fluxo sanguíneo e o suprimento do oxigênio. Essas complicações levam à arteriosclerose, doença que causa AVC e ataque cardíaco. Os anabolizantes também afetam o comportamento e pode provocar alucinações e psicoses. O anabolizante ele é um esteroide androgênico.
do qual ele desempenha funções diversas no corpo humano. Uma delas é o aumento da secção muscular e o ganho de força e perda de gordura. Mas aí existe toda uma indicação para que isso seja feito, não pode ser... Tomado de forma errada pode trazer malefícios para a saúde. Certamente, certamente. Existe um grande compilado científico que mostra isso e a gente não precisa buscar isso nem no embasamento científico. A gente muitas vezes conhece alguém que fez o uso e que sofreu de fato algum dano do uso do anabolizante, não do uso do suplemento em si. Geralmente, esses produtos são encontrados no mercado negro e até pela internet. Mas tem outro lugar que as pessoas costumam procurar por esses produtos. Em lojas de suplementos. Mas atenção, suplementos alimentares não tem nada a ver com anabolizantes. A gente tende a dar uma orientação, né, conforme, como eu disse, procurar um profissional específico e fazer mais o uso de suplementos mesmo, que é o mais benéfico para a saúde da pessoa. Quem comercializar anabolizantes pode ser preso e, dependendo do tipo de produto, o crime é considerado tráfico de drogas. Comercialização de anabolizantes podem acontecer duas situações com ela, a depender do produto que ela está comercializando. Se for um produto simplesmente sem registro na Anvisa ou adulterado para uma finalidade específica, você pode pegar uma pena de 10 até 15 anos de pena. A modalidade culposa desse crime também existe de 1 a 3 anos, de uma pessoa que não tem intenção de vender ou não sabia, depender da situação fática. Agora, se essa pessoa está comercializando uma substância considerada entorpecente pela Anvisa, por portarias e instruções normativas do Ministério da Saúde, aí essa pessoa deixa de incorrer por esse crime do Código Penal e responde por tráfico de drogas, que é um crime previsto na Lei 11.343, e esse crime hediondo, ela pode pegar até 30 anos de pena. E lembre-se, dá para chegar lá sem precisar de atalhos e arriscar a saúde. Na realidade, o grande segredo é a constância. Você tem que se apaixonar pelo processo, que nada mais é que um dia atrás do outro, buscando a constância da atividade física e alimentação adequada para alcançar esses seus objetivos. E a seguir, exposição no MPF mostra torturas e abusos contra índios no período da ditadura no Brasil. Visitando essa exposição, não ouvir o grito de dor das vozes silenciadas. Os pais de uma criança de 5 anos que tem epilepsia conseguiram na justiça que o SUS forneça para a filha medicamento com a substância canabidiol, composto à base de maconha. O fármaco não faz parte da lista de medicamentos fornecidos pelo Estado. E, de acordo com os autos, um perito já havia comprovado a eficácia do remédio no tratamento da menina. Na decisão, o juiz se baseou no laudo do perito e deu um prazo de 80 dias para que o SUS compre o medicamento. Mortes, tortura e abusos de todos os tipos contra índios no período da ditadura são retratados em uma exposição do Ministério Público Federal. A mostra faz parte das atividades do Abril Indígena. A exposição Respeito e Repetição foi organizada pelo Ministério Público Federal em parceria com o pesquisador e coordenador do Armazém da Memória, Marcelo Zelic. A mostra traz de volta histórias terríveis de abusos de todos os tipos contra índios durante a ditadura. Os crimes foram resgatados do relatório Figueiredo e por meio de relatos da Comissão da Verdade. É impossível, visitando essa exposição, não ouvir o grito de dor das vozes silenciadas. É impossível não identificar quanta coragem, quanto peito tiveram muitos para expressar uma forma de respeito para que os índios, ontem e hoje, sejam reconhecidos no seu direito de viver. O relatório Figueiredo, produzido em 1967, chegou a ser dado como desaparecido. No entanto, foi localizado em 2012 por Marcelo Zelic. A gente, ao montar essa exposição, no momento em que o Brasil vive retrocessos com relação aos direitos, ela vem trazer um alerta sobre os caminhos que a gente vai adotar com relação ao cuidado dos povos indígenas hoje. Por isso ela tem esse título de respeito ou repetição. Para onde vai a ação indigenista do Estado brasileiro nos dias atuais?
A mostra Respeito ou Repetição fica no memorial do MPF até o dia 16 de abril, de 1 às 5 da tarde. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com o repórter Diego Sombra, que é quem tem as novidades hoje para a gente. Boa noite, Diego. Oi, Érica, William, boa noite para vocês e para todos que acompanham a TV Justiça. Olha, a gente começa o nosso giro com a notícia de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, marcou para o dia 20 de novembro o julgamento sobre a distribuição dos royalties de petróleo. Os ministros do STF vão julgar uma liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia. Essa liminar suspendeu trechos da lei que prevê novas regras para o repasse dos royalties. Bem, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glaudemir Aroldi, disse que os prefeitos precisam de uma decisão definitiva a respeito desse assunto. E agora, mudando de assunto, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi denunciado pela terceira vez na Operação Quadro Negro, aquela que apura desvios de mais de 20 milhões de reais de obras da construção e reforma de escolas públicas estaduais. A denúncia foi oferecida hoje pelo MP por corrupção passiva e prorrogação indevida de contrato de licitação. Duas escolas em Guarapuava, na região central do Paraná, foram apontadas pelo MP como alvos do esquema ilegal. Beto Richa já respondia pelos crimes de obstrução de justiça, corrupção, organização criminosa e prorrogação indevida de contrato de licitação. A defesa de Richa disse que já está analisando a denúncia. E agora vamos a outro destaque do giro. O Ministério Público Federal em Goiás recomendou à Caixa Econômica Federal que encaminhe uma notícia-crime ao MPF ou à Polícia Federal quando houver invasão ou venda indevida dos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. O MPF sugeriu ainda que a Caixa tome as providências necessárias nos casos de rescisão contratual e retomada judicial das unidades habitacionais. Bem, o autor dessa recomendação é o Procurador da República, Marcelo Santiago. O objetivo é permitir que as autoridades acessem as informações para realizar investigações e também responsabilizar penalmente os envolvidos em irregularidades. A Caixa tem um prazo de 10 dias para responder ao MPF. E a gente termina o giro com a notícia de que o engenheiro Arsênio Negro Júnior, da empresa Tuvisud, e o geólogo César Augusto Paulino, da Vale, vão poder permanecer em silêncio durante o depoimento marcado para amanhã na CPI instaurada no Senado para investigar as causas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Os dois foram convocados na condição de testemunhas, mas afirmam que os fatos abordados nos depoimentos são idênticos aos investigados pela Polícia Civil de Minas Gerais e pela Polícia Federal. César Augusto Paulino, inclusive, chegou a ser preso temporariamente por 2 vezes e Negro Júnior teve a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Por hoje é só, e se você quiser rever alguma reportagem dos nossos jornais, é fácil. Basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William, é com vocês. Obrigado, Diego. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.